Bom dia, estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo na TV Pax. Hoje eu vou fazer o programa sozinho, porque a entrevistada não pôde vir, então eu vou fazer uma autoentrevista comigo, né? Contando um pouco também da minha experiência com as terapias integrativas, com a espiritualidade, meditação, todas essas coisas que eu gosto muito de transmitir para as pessoas, que são coisas que fizeram muito bem para mim, e eu estou nessa área já há 23, 24, quase 24 anos. E agora, aqui na Pax, eu também dou alguns cursos, aqui é um lugar maravilhoso, e eu vou falar também um pouquinho dos meus cursos e das atividades também da Pax, que tem muita coisa interessante. Inicialmente eu vou começar a falar da edição do Jornal Alternativo Impresso, que saiu no sábado passado, então é bem atual. Uma coisa que eu acho interessante, que vai ser bem legal, é que o Carlos Florencio, que eu já entrevistei aqui também, é um terapeuta com muita experiência, ele foi eleito presidente da Federação Nacional de Terapeutas. E ele tem alguns projetos muito interessantes que eu torço para que deem todos certos. Um deles que ele pretende fazer, que é muito bom, é divulgar as terapias holísticas, energéticas, integrativas, e também procurar fazer pesquisas científicas comprovando os resultados positivos das terapias. Como o Jornal Alternativo Impresso tem 16 anos, né? Ele fez 16 anos no mês de abril. E eu fiz programa na Mundial também, na Rádio Mundial, entrevistando terapeutas durante 11 anos. Parei uns tempos e agora voltei e estou novamente. E com isso eu entrevistei muitos terapeutas e experimentei uma quantidade enorme de terapias, por isso e hoje eu tenho muita experiência com terapias. A única coisa, eu falei da tossezinha, né? E é uma coisa que começou a aparecer em mim por problema na ATM, articulação temporomandibular, que eu fui vítima de um tratamento dentário muito mal feito e desativou completamente a articulação temporomandibular. E aí eu percebo que a articulação temporomandibular, ela influencia muitas áreas do nosso corpo. E eu percebi também que com problema nos dentes, nas próteses que foram colocadas, eu tenho dificuldade para perceber se já mastiguei os alimentos completamente. E eu sinto que algumas vezes eu engulo um alimento não devidamente mastigado. E aí começou a surgir esse problema da tossezinha. Mas eu espero que seja bem interessante o trabalho do Florencio com a FINAT de comprovação de resultados das terapias e a divulgação da terapia, a divulgação das terapias em geral. Eu acho que muitas terapias são muito boas, mas não vamos dizer que cada terapia cura tudo. Depende da pessoa, porque as doenças podem ser iguais, mas as pessoas não são exatamente iguais
então precisam ter tratamentos diferentes. Uma outra matéria que é muito interessante na última edição do Jornal Impresso é uma matéria orientando os pais para proteger as crianças da obesidade, porque essa é uma coisa que está acontecendo com as crianças e causa várias doenças. Então é importante que os pais cuidem das crianças, até porque muitas crianças estão tendo poucas atividades físicas, preferindo as atividades de computador, jogos eletrônicos, celular. E eu li uma pesquisa feita em Londres, que muitas crianças com 12, 13 anos, inglesas, né? Com 12, 13 anos, elas estão apresentando doenças que antigamente só apareciam nos idosos por falta de movimentação. E a pesquisa dizia que as crianças inglesas praticamente não brincam mais as brincadeiras infantis. E isso é grave, porque inclusive eu conheço uma terapeuta ótima, Beatriz Padovan, que ela faz muitos tratamentos com pessoas com problemas sérios, inclusive cerebrais. Ela faz os tratamentos com as pessoas fazendo a movimentação que nós fizemos quando éramos crianças. E tem um resultado muito bom. E claro que várias dessas movimentações também acontecem com as crianças brincando. Então, vamos prestigiar as brincadeiras das crianças. E falando em crianças, tem uma matéria também, nessa última edição do Jornal Alternativo Impresso, sobre o colégio que tem uma atividade que eu acho muito legal, o Colégio Santa Cruz, porque eu tenho duas netinhas não biológicas, mas que me adotaram como vovô. Elas dizem que eu sou o vovô postiço delas. E uma delas ia participar de um evento recente de atividades esportivas. E eu fui assistir, e depois das atividades, que eram muitas crianças jogando vários tipos de esportes, né? Aí as professoras reuniram todas as crianças, 7, 8 anos, até menos, um pouquinho, e as crianças todas, deviam ser umas 400, cantaram o hino nacional inteirinho. E eu fiquei muito feliz de ver as crianças cantando o hino nacional, porque eu acho muito interessante. As crianças e as professoras falam bem do Brasil, que eu também acho interessante, porque eu já ouvi muitos adultos bobalhões falando muito mal do Brasil. E o Brasil, eu digo o seguinte: eu escolhi encarnar, nesta atual encarnação, escolhi meus pais e escolhi o país, Brasil. Então eu tenho que gostar de onde eu estou. E aqui também, na Pax, a Carmen Ballesteiro recebe muitas mensagens do Mestre Saint Germain e continua sendo claro que o Brasil é uma das expectativas de ajudar muito a nascer uma nova era mais desenvolvida em todos os aspectos. E eu já li várias declarações, inclusive um livro, A História Secreta do Brasil, que vários santos, até papas e mestres de várias religiões e de espiritualidade também falaram que o Brasil seria a base do desenvolvimento dessa nossa nova era em todos os aspectos. Então, vamos
prestar atenção nisso e colaborar para o Brasil ir bem e para o mundo inteiro ir bem. E, finalmente, uma outra matéria, tem várias outras matérias, né? Eu vou falar de mais duas. Uma delas é um evento que vai acontecer em agosto, dias 7, 8 e 9 de agosto, que o tema é sobre educação e os convidados são professores de todos os níveis, primário, ginásio, faculdade, que o tema é basicamente o seguinte: melhorar o mundo só será possível se melhorarmos a educação, que é um trabalho desenvolvido pelo Cláudio Naranjo, que foi quem criou o Enneagrama e várias outras coisas, e ele diz que para melhorar o mundo precisamos melhorar a educação. Eu concordo inteiramente com isso, então tenho prazer em divulgar esse evento que vai acontecer em agosto, sexta, sábado, domingo, dias 6, 7 e... Não, 7, 8 e 9 de agosto. Para vocês terem mais informações ou os professores quererem se inscrever, pode entrar em contato com o site www.fundacion, com CIO, claudionaranjo.com, ou mais informações, veja o site encontrodeeducadores.com.br. Quem vai organizar, quem está organizando esse evento aqui no Brasil, que o Cláudio Naranjo faz em vários outros países, é a doutora Fátima Caldas, que tem um espaço muito interessante e que se chama Espaço Consciência. Ela é médica, trabalhou um tempo como médica, depois começou a estudar e praticar terapias integrativas e hoje trabalha com várias terapias também. E uma outra matéria que tem na capa também foi a Suzy Reigado, que eu já entrevistei aqui, que é uma excelente terapeuta, massagista, acupunturista e também trabalha com numerologia. E ela fez um artigo para o jornal falando da importância de nós agradecermos a tudo que acontece de bom na nossa vida e das pessoas que nos fazem favores e nos ajudam. Então a gente tem que dizer obrigado e tem que ter gratidão. Então eu também fiz uma materinha de gratidão para algumas pessoas. Por exemplo, muitos anos atrás eu fiz um curso com Valdemar de Gregory. Achei ótimo, uma pessoa muito inteligente que faz um trabalho muito interessante com os 3 hemisférios cerebrais, racional, o direito, que é criatividade, intuição, toda essa parte artística, e a parte de trás, que é a parte do cérebro, voltado para as coisas práticas. Eu gostei muito do curso que fiz com ele, fiz uma entrevista com ele para o jornal, que estava começando, isso foi há mais de 15 anos. E ele também gostou do jornal e fez a assinatura do jornal e até hoje é assinante. E o mês passado, ele me mandou um e-mail dizendo que continuava gostando muito do jornal e que achava que o jornal era tão bom que a assinatura, por 12 edições, que custa R$ 42, ele achava que era muito barato pela qualidade do jornal. Então, ele decidiu pagar R$ 80
pela assinatura de 12 edições. Eu fiquei grato pelo elogio e também pela contribuição dele. E aí também recebi uma carta de uma senhora que é assinante do jornal há muitos anos, e ela disse que o marido dela também adora o jornal, e ela via que ele estava lendo sempre o jornal, mas não sabia que ele gostava tanto. E ele falou para ela que ela deveria continuar assinando o jornal sempre, porque ele gosta muito desse jornal. Então, foi muito interessante, e eu fiz uma materinha no jornal impresso, agradecendo a eles dois, né? E também agradecendo, manifestando a minha gratidão aos assinantes do jornal e aos anunciantes do jornal, porque são eles que me dão condição de fazer o jornal cada vez melhor e com uma tiragem maior. E eu agradeci também bastante essa senhora que eu falei, que há bastante tempo, ela é assinante, chama Maria Cristina Sampaio Pagano. E uma coisa que eu achei muito interessante, também eu falo nessa materinha, é que hoje eu sou quase totalmente vegetariano, embora vários anos atrás eu fosse bem guloso e me interessasse mais por comida gostosa e não por comida saudável. E, inclusive, eu tive um restaurante na praia de Paúba e só me preocupava fazer comidas gostosas. Quando eu comecei a conhecer os restaurantes vegetarianos, isso aconteceu em função de colocarem anúncio no jornal, eu achei que a comida dos quase todos os restaurantes, todos que eu vou, a comida é boa, é saudável e tem mais uma qualidade. O preço é muito mais razoável do que a grande maioria dos restaurantes não vegetarianos. Então, nesse artigo, eu também mostrei minha gratidão aos donos de restaurantes vegetarianos. Então, isso, finalmente eu falo de uma outra matéria que tem no jornal, que eu também achei muito interessante, que a música ativa o nosso cérebro. Então, é bom a gente ouvir música para ativar o nosso cérebro. Hoje eu não costumo ouvir músicas muito bonitas, não, nem brasileiras, nem americanas, que eu gostava muito das duas, mas vamos trabalhar para ativar o cérebro com músicas boas. Vocês querendo mais informações sobre o jornal impresso, vocês podem me contatar pelo telefone 3063 1115 ou pelo e-mail do jornal, que é j.alternativo@uol.com.br. E eu vou falar para vocês de alguns cursos de terapias integrativas que eu tenho programado para o mês de julho, lá no escritório do Jornal Alternativo e também aqui na Pax. Aqui na Pax, eu já estou dando um curso de radiestesia, que eu acho uma coisa bastante interessante, e vamos procurar. Já dei um curso de pranaterapia, que também é muito interessante. Eu vou dar cursos no meu escritório aqui, das coisas que eu aprendi, pratiquei para mim, para outras pessoas, e tive muitos bons resultados. E os cursos que eu estou programando são pranaterapia, que é
trabalhar com o prana, que é a energia maior que está totalmente dentro do nosso corpo e no universo inteiro. E radiestesia, que eu acho muito interessante, que é trabalhar com o pêndulo, né? Primeiro, você trabalha medindo com um gráfico que tem medição de 0 a 100, a gente pendula para ver como é que está a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual da pessoa. Conforme problemas que aparecem, problemas físicos e emocionais, a gente pendula qual o melhor tratamento para aquela pessoa, para aquele problema que ela está enfrentando. E é muito interessante, às vezes o pêndulo indica que o melhor tratamento é uma terapia que a gente conhece, que a gente pratica. Mas várias vezes ele indica outra terapia. E aí a gente indica para a pessoa procurar um outro terapeuta. E é muito, muito interessante. E eu também faço palestras e ensino os exercícios do meu livro Yoga para os Olhos e desse óculosinho que não tem grau, é todo furadinho, e que também é um ótimo exercício para melhorar a saúde dos olhos e melhorar a nossa visão. Eu já falei aqui no programa, na TV Pax, mas gosto de repetir, porque esse tratamento me fez muito bem. Eu aprendi com alguns terapeutas e lendo alguns livros do Dr. Bates, um médico americano que criou exercícios interessantes. Depois o Meir Schneider, que nasceu com muitos problemas de visão, fez várias cirurgias e ficou quase completamente cego. E quando ele conheceu, aos 17, 18 anos, os exercícios desse médico americano, Dr. Bates, ele fez os exercícios e em menos de um ano ele se recuperou totalmente da cegueira, que era praticamente total. Ele tinha 5, 10% de visão apenas. Eu aprendi os exercícios com os terapeutas, com livros. Como eu usava óculos de grau desde criança, eu fui fazendo os exercícios, fui notando que os resultados estavam sendo bons para mim e para outras pessoas, para quem eu ensinei. Aí eu resolvi escrever esse livro, Yoga para os Olhos, passando os exercícios, não é nada meu. São os exercícios que eu aprendi que fizeram bem para mim. E também aquelas coincidências, entre aspas, que eu falo sempre. Eu conheci esse óculos, também foi bom para mim, então também comecei a preparar esses óculos e vender o kit Yoga para os Olhos, com o livro e com o óculos. E tenho respostas de muitas pessoas que afirmaram ter tido muito bons resultados com os exercícios do livro e os óculos. E aí, uma coisa muito interessante, que eu usei óculos de grau 58 anos seguidos, não eram problemas graves, que nem do Meir Schneider e de outras pessoas que eu conheço, porque eu conheço 3 pessoas, o Meir, a Silvia Lakeland e mais um senhor de Santos, Ricardo Jardim, que se recuperaram da cegueira quase total fazendo os exercícios. O meu caso era muito menos grave, eu tinha miopia 5,5 graus e um pouco de astigmatismo, e fazendo os exercícios eu melhorei bastante, e já tem quase 2 anos que eu não uso óculos de grau. Então eu achei isso muito interessante, né? Aproveitando, eu vou passar para vocês o exercício que é mais interessante do Yoga para os Olhos. Existe, curiosamente,
exercícios para os olhos existem no yoga há muitos séculos, na medicina chinesa, e curiosamente existe até entre os indígenas. Eu lembro que uma vez eu estava no começo da minha carreira jornalística, e eu sou jornalista há 49 anos, né? E aí, eu trabalhava num jornal em Santos, e eu fui enviado pelo jornal para cobrir uma CPI de deputados e senadores, CPI dos índios. Foi muito interessante que eu viajei com os deputados e senadores, um monte de estados brasileiros, visitando tribos indígenas. E eu achei muito interessante, porque eu achava os índios bem simpáticos, eu conversava um pouco com eles, né, para fazer a matéria para o jornal. E achava todos simpáticos. Só que eu achava uma coisa curiosa, que eles estavam, eu estava conversando com um indígena de várias tribos, várias conversas assim, e ele estava conversando comigo, olhando para mim, e de repente ele olhava lá para cima, lá para longe, continuava conversando, mas não olhava para mim. Eu ficava pensando, nossa, que falta de educação, está conversando comigo e não olha para mim, olha para um lado, olha para o outro, olha para o céu, olha para a floresta lá longe. Que coisa estranha, né? Muitos anos depois, quando eu li os livros sobre exercícios para os olhos, aí eu entendi por que os índios faziam isso. Porque nós devemos exercitar os olhos, não ficar olhando só para perto, como ficamos quando estamos no computador. Olhar para perto e para longe, para perto e para longe, para exercitar os olhos mesmo, né? Então, os índios sabiam isso naturalmente, aprendiam isso desde crianças. E, curiosamente, aqui no Ocidente, até o começo do século XX, foi quando o Dr. Bates começou a tratar várias pessoas com exercícios, praticamente não se sabia disso, né? E nas medicinas orientais e nas terapias já se fazia muito isso. Então, eu acho muito interessante divulgar esses exercícios. E como eu falei agora, quando a gente fica muito tempo no computador, a gente fica um tempão olhando a 40, 50 centímetros. Então parece que o cérebro da gente pensa, bom, ele só está precisando enxergar nessa distância, porque ele está aí há horas só olhando nessa distância. Então, a miopia está crescendo brutalmente no mundo inteiro. Há poucos anos atrás, acho que uns 3, 4 anos, foi feita uma pesquisa em vários países da Europa e se constatou que jovens de 18 anos, naquela época, 75% já sofriam de miopia. Isso pelo uso exagerado do computador, talvez até do celular, que eu vejo muita gente assim no celular. E no computador, além de ficar olhando só numa distanciazinha, tem um outro problema que vocês podem observar. Outras pessoas que estão trabalhando, fazendo alguma coisa no computador, e depois observem a vocês também. Normalmente a gente fica assim no computador, bota a cabeça lá para frente, e aí é o pescoço que tem que aguentar o peso da nossa cabeça. Quando a gente está numa posição correta, né? Costas eretas, a cabeça está apoiada na coluna, não tem problema nenhum. Mas se você fica assim, você começa a criar problemas no pescoço e nos ombros, porque a nossa cabeça pesa 6, 7 quilos. Se o pescoço tem que segurar várias horas a cabeça, claro que ele tem problema. Então, eu sempre falo para as pessoas
para tomar cuidado no computador e está fazendo trabalho, estudando, brincando, qualquer coisa, está olhando, dá uma paradinha, olha para a parede que está a 2, 3 metros, olha para o teto, aí volta a olhar para o computador, trabalha mais um pouquinho, olha para outra sala, se for possível. Se tiver uma janela perto de onde você está trabalhando, olha pela janela lá para longe, ou dá uma paradinha, um pouco no computador, dá uma paradinha, vai para a janela, ou vai, se tiver um lugar mais fácil você olhar para fora, você vai olhando para longe para exercitar os olhos, né? E se tiver prédio na frente de onde você está, você olha para cima do prédio, olha para o céu e acompanha uma nuvem, por exemplo. Então são esses exercícios. Você está exercitando os olhos para perto do computador e para longe fazendo esse tipo de olhar para longe mesmo, para fazer uma espécie de educação muscular para os músculos oculares. Então, eu também faço vivências de yoga no computador, ensinando alguns exercícios, né? Um que é muito importante para quem tem problema de visão ou não, para quem não quer ter, é um exercício muito simples que aparece no yoga muitos anos atrás. E o Dr. Bates também criou, e ele não conhecia yoga, e chama palming. É o nome em inglês, né? A gente esfrega um tempinho as mãos para aquecer as mãos e depois você deixa as mãos meio curvadinhas e coloca sobre os olhos fechados sem encostar nos olhos. O ideal é ficar numa posição ereta. Então, se você está numa mesa, coloca livros ou coloca almofadas para ficar numa posição assim. Começa ficando pouquinho tempo, 3, 4, 5 minutos, com os olhos fechados, e imaginando que você está vendo uma cor totalmente negra entre os seus olhos fechados e as suas mãos. É muito curioso que muitas vezes, quando a gente começa a ver fazer esse exercício, a gente não consegue ver a cor preta, eu falo até veludo negro, entre os olhos fechados e as mãos. A gente vê cores verdes, cores variadas. Aí a gente vai trabalhando mentalmente, imaginando que você está vendo a cor cada vez mais preta entre as suas mãos e os seus olhos. Isso é um exercício muito interessante de relaxamento dos olhos. E uma coisa que é interessante é que quando a gente relaxa os olhos, a gente relaxa o corpo inteiro, porque os nossos olhos é a parte do nosso corpo que tem mais contato com nossa ligação com o corpo inteiro, né? Coluna vertebral, a parte emocional, a parte energética, né? Então, quando a gente relaxa os olhos, a gente relaxa também o corpo inteiro. Eu já comentei isso com várias pessoas, que quando eu fazia a pranaterapia ou o reiki com várias pessoas, eu percebia que a maioria relaxava rapidamente o corpo inteiro, mas os olhos ficavam sempre um pouquinho tensos, se mexendo. Aí, aprendendo o palme, eu também ensinei para as pessoas como relaxar os olhos e, consequentemente, relaxar o corpo inteiro. Agora eu vou falar também um pouquinho, completando
outros cursos que eu vou dar, né? Tem o de radiestesia, que eu falei, radiônica, que é trabalhar com gráficos energéticos para fazer alguns tratamentos também. E um curso que eu estou dando agora, que eu pratico há bastante tempo, eu chamo de neuróbica e ginástica cerebral. Porque eu li várias pesquisas dizendo que as pessoas utilizando exageradamente celular e computador estão utilizando menos o cérebro. E se a gente utiliza menos o cérebro, a inteligência diminui, porque o cérebro faz parte do nosso corpo, né? Então, é importante a gente fazer alguns exercícios, e no meu livro Yoga para os Olhos eu coloquei vários exercícios de neuróbica também. Eu vou passar um para vocês, se vocês conseguirem o resultado, pode me ligar para o 3063 1115 ou enviar e-mail para j.alternativo@uol.com.br e quem acertar a resposta vai ganhar 6 edições próximas do Jornal Alternativo como brinde. E esse exercíciozinho é bem curioso. Prestem atenção. 2 moças, Alice e Carolina, e 2 homens, Renato e Davi, são atletas. Um é nadador, outro é patinador, o terceiro é ginasta e o quarto é jogador de tênis. Após o treino no clube que eles frequentavam, eles se encontram para conversar e sentam-se numa mesa quadrada, um ao lado do outro, nesta distribuição. O nadador está no lado esquerdo da Alice. O ginasta está bem em frente de Renato. Carolina e Davi estão um ao lado do outro. E uma mulher está ao lado do patinador. Anotando tudo isso, encontrem a resposta para a pergunta, que o exercício diz que é muito simples, mas não é tão simples assim. A pergunta é a seguinte: quem é o jogador de tênis? Porque foram citados aqui, quem está aqui, quem está lá, e quem é o jogador de tênis? Se vocês descobrirem, manda o nome dele e ganha esse brinde que eu falei para vocês. E aqui na Pax, eu convido sempre, divulgo sempre, convido as pessoas para virem conhecer as muitas atividades interessantes que tem aqui. E também vamos divulgar umas coisinhas que vão acontecer agora. Eu vi agora, hoje, que no dia 25 de julho, Valdelice Salum vai fazer uma atividade de pintura mediúnica, pintando quadros de pintores famosos, já falecidos, né? E eu achei isso muito interessante, é um evento praticamente gratuito, a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E, além de eu vou fazer tudo para ver se eu posso vir no dia 25 de julho, para ver a Valdelice fazendo a pintura mediúnica. E uma coisa bem interessante também que eu achei, é que no final tem o sorteio de um quadro, sorteio gratuito para quem estiver participando do evento. Então eu achei bem interessante, vou estar aqui. E eu peguei também o boletim da Pax, que tem algumas atividades bem próximas, né? Por exemplo, amanhã, quinta-feira, 18 de junho, às 15 horas, tem o Portal da Autoridade com a Carmen Ballesteiro. Portal da Autoridade representa o 7º chakra, chakra violeta,
simbolizando a reconexão com o céu, a vida espiritual e a luz divina, personificando a Deus em cada um. No sábado agora, dia 20, às 16 horas, João Signorelli, que é um ator, apresenta a peça de teatro aqui na Pax, que se chama Gandhi, a ética inspiradora. E também a entrada custa só R$20. E aí, no mesmo sábado ainda, das 14 às 15h30, tem um evento, xamanismo crístico, solstício de inverno, dado pelo Cleudio Bueno, e a entrada também é 1 quilo de alimento. E eu vou só dar as coisas que vão acontecer rapidamente. Na próxima quarta-feira, tem o Festival Inca do Sol, às 15 horas, com a Sloane Lacerda. A Sloane trabalha aqui, eu quero entrevistá-la, mas ela nunca tem tempo para entrevistar, então ainda não consegui, mas nós vamos conseguir. E no sábado 27 deste mês de junho, às 10 horas, tem um trabalho muito interessante, que é o Ritual ao Conselho Kármico, com a Carmen Ballesteiro e com a Sloane Lacerda. 1 quilo de alimento a entrada também. Tem no sábado, dia 27, às 10 horas, e na terça-feira, dia 30, os 2 dias de junho, às 15 horas. Então, é bastante coisa para a gente fazer, e tem uma porção de coisa, não dá para eu informar tudo para vocês. Sugiro que vocês vejam o site, né, da Pax, que é www.pax.org.br. E aí vocês veem a programação inteira. Uma coisa que eu gosto, quero ver se eu posso vir, no dia 28 de junho, não esse domingo, o outro, haverá às 10 horas, das 10 a 11, ritual a Amuruga, com Carmen Ballesteiro, e das 11 às 13 horas, o Labirinto Pax, que é esse eu já andei no labirinto, achei bem legal, que nesse sábado, normalmente ele abre às sextas-feiras, mas estará no domingo, dia 28/6, das 11 às 13 horas, aberto, como preparação para o ritual ao Conselho Kármico. E a entrada também é 1 quilo de alimento. Mais informações vocês podem obter também pelo telefone aqui da Pax, que é 22 36 27 26. Então, eu gosto de divulgar as coisas boas, não só as coisas que eu faço, não. As coisas que todas as pessoas que eu conheço que fazem coisas boas, eu tenho muito prazer em divulgar. Por isso que eu gosto de divulgar as coisas aqui da Fraternidade Pax Universal, que tem muitas coisas interessantes. É um lugar bem bonito e que tem uma energia bastante boa. Então, eu também estou à disposição de vocês para dar informações sobre os meus cursos, repetindo o telefone, 3063-1115, e o e-mail j.alternativo@uol.com.br. E se vocês quiserem responder, né, aquela questãozinha neuróbica que eu falei para vocês agora, para descobrir quem é o jogador de tênis, se vocês não conseguiram copiar, porque não deu tempo, pode me telefonar, 3063-1115, ou mandar e-mail para o j.alternativo@uol.com.br, e eu passo novamente todos os detalhes desse exercício neuróbico. E quem acertar, eu repito, ganha de brinde 6 edições,
seguidas as próximas 6 edições do Jornal Alternativo Impresso. Mais uma vez, foi muita satisfação estar aqui na TV Pax. Dessa vez, como eu disse para vocês, eu me auto-entrevistando, eu falando das terapias que eu conheço e mesmo de algumas que eu não conheço, mas quero aprender aqui, como eu nunca vi, conheço bem o Gasparetto, que também fazia pintura mediúnica, não sei se hoje ainda faz, mas eu nunca vi ninguém fazendo, então vou querer assistir no dia 25 de julho a Valdelice Salum apresentando a pintura mediúnica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima quarta-feira, que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, nesse horário, às 11 horas. E quem não puder assistir constantemente, também pode me mandar e-mail, j.alternativa@uol.com.br, que eu mando o link dos programas para vocês verem os vários terapeutas que eu entrevistei já há muito tempo, né? Estou fazendo aqui o programa há uns 3 meses, né? E toda semana, normalmente, eu entrevisto terapeutas muito competentes. Hoje, como eu falei, a terapeuta convidada não pôde vir, então eu fiquei falando. Bom dia para vocês, boa semana e até a próxima quarta-feira. Obrigado e a minha gratidão também pelos espectadores e pelas espectadoras da TV Pax.